Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Último vídeo de resolução das nossas questões de preparação para o nosso SAEB. Então, a parte 4, para a gente resolver as 4 últimas questões da nossa lista. Vamos juntos? Nós seguimos com o mesmo desafio, que é compreender os conceitos matemáticos das questões da lista de preparação para o SAEB. Vamos, então, olhar as nossas questões, né? De olho nas questões aí. Questão de número 13. Uma caixa d'água com a forma de um cilindro mede 3 metros de altura e 2 metros de raio, conforme a figura abaixo. Considere, então, o valor de π, 3,14. O volume da caixa d'água em metros cúbicos é... Então, nós temos uma caixa d'água no formato cilíndrico. Nós vamos encontrar esse volume com essas informações, certo? Vamos para a próxima página, que eu deixei um espaço para a gente resolver. Então, pessoal, vamos resolver, então, fazendo algumas observações. Olha só. Nós temos aqui um cilindro, certo? Só que se a gente analisar a base do nosso cilindro, ele tem uma base em formato de um círculo, certo? Então, o que nós poderíamos fazer aqui para facilitar o processo, né? Uma outra alternativa de resolver esse volume aqui. Encontrar, inicialmente, só a área desse círculo, porque ele é a área da nossa base, a área da base do nosso cilindro. E aí, posteriormente, multiplicar pela altura do nosso cilindro. Por quê, professor? Porque o volume de um cilindro é dado pelo quê? Pela área da base que multiplica a altura. A minha área da base do cilindro, que é um círculo, é calculada como, gente? Qual que é a área da base, a área do círculo? É o π vezes o raio ao quadrado, certo? Então, é basicamente a gente pegar essa área da base aqui e substituir nessa fórmula do volume. Podemos fazer de uma vez só. Olha só. A área da base, então, é π vezes o nosso raio ao quadrado, vezes a nossa altura. Substituindo aí os valores que nós temos. O valor de π, lá no enunciado, diz pra gente que era para considerar o π 3,14. O nosso raio é de 2 metros. Então, é 2 ao quadrado, porque é o raio ao quadrado. Vezes a nossa altura, que é 3. Tudo bem? Só substituímos por enquanto. Agora nós vamos resolver a nossa potência que está ali dentro e o nosso produto. Vamos juntos. 3,14 vezes 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, que é 4, que multiplica o 3. Vamos resolver então aqui, ó, repetir esse 3,14 e resolver esse produto aqui de 4 vezes 3, que dá quanto? 12. Então, nós vamos multiplicar 3,14 por 12. Vamos juntos? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 3,14 vezes 12. Vamos começar com 2, que vai multiplicar todo mundo lá em cima. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Segundo número aqui embaixo, o número 1 vai multiplicar todo mundo lá em cima. A gente coloca um 0 para começar. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Somando, nós vamos ter 8 mais 0 dá 8. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. E o 3 está aqui sozinho, a gente repete ele aqui embaixo. Agora, nós vamos posicionar a nossa vírgula. Quantas casas que nós temos após a vírgula lá em cima? Ó, nós temos 2 casinhas. Então, a nossa vírgula vai ter 2 casinhas aqui, ó. 1, 2. 37,68. A alternativa certa, alternativa D. 37,68 metros cúbicos é o volume dessa caixa d'água. Certo? Relembramos, então, né, a questão do volume de um cilindro. Agora, para a gente partir para a nossa próxima questão, deixa eu apagar aqui, né, esse slide, nossa resolução. E aí nós vamos observar o nosso próximo slide.
Questão de número 14 agora. Observe o gráfico. Então, nós temos um gráfico aqui de empréstimos de livros na semana. Nós temos aqui de segunda a sexta e a quantidade de livros emprestados durante uma semana. Com base na análise dessas informações, nós podemos concluir o quê? Vamos para o nosso próximo slide para a gente ver? Letra A. O dia com maior número de empréstimos foi na terça-feira. Vamos olhar juntos? Ó, terça-feira aqui, gente, nós temos aqui a terça-feira. Foi o maior dia de empréstimos? Não. O maior dia de empréstimos foi na sexta, ó, com 23. Então, não é a alternativa A. Ok? Vamos então ver a alternativa B. A alternativa B diz o que pra gente? A diferença entre a maior quantidade de empréstimos e a menor quantidade é de 9 livros. O que é a diferença? Subtração. Então, a gente vai diminuir a maior quantidade pela menor quantidade. Vamos juntos? Tá. A maior quantidade é 23. A menor quantidade é 15 da segunda-feira. Então, 23 menos 15. Vamos juntos? 3 menos 5 não dá. Vamos pegar emprestado aqui do 2, que fica 1, e vem 1 aqui, ó, para pertinho do 3. Fica 13. 13 menos 5 é igual a 8. E 1 menos 1 é 0. Então, essa diferença não é igual a 9 livros. Então, não é a alternativa B. Certo? Vamos ver juntos, então, a alternativa C. A alternativa C diz o seguinte: a mediana referente à quantidade de empréstimos semanais é de 18. O que é a mediana? É aquele valor, né, central do nosso conjunto de dados após a organização em rol dos dados. Lembra dessa aula que nós falamos um pouquinho sobre isso? O que é rol? É organizar de forma crescente ou decrescente os dados que nós temos, né, disponíveis, estatísticos. Então, nós vamos organizar inicialmente esses dados, colocando em ordem crescente. Nós temos aqui, então, primeiro, o menor valor é 15. Depois, nós temos o 16. Depois, o 17. Depois, o 19. E, por fim, o 23. A nossa mediana é o termo central, o termo do meio, né? Porque é uma medida de centralidade, né, a mediana. Se eu for olhar aqui, ó, o termo que está no meio do meu conjunto de dados é o 17. E não é o 18, igual a alternativa C está garantindo para a gente. Então, não é a alternativa C. Só pode ser a D. Vamos juntos, então, conferir para a gente poder marcar com tranquilidade a letra D? Olha só. A letra D diz o seguinte: a média de livros emprestados na semana foi de 18 livros. Então, vamos fazer a média aritmética entre esses valores, essas quantidades emprestadas de livros durante essa semana. Olha só, nós temos aqui então, nós vamos somar esses valores de 15 mais 19 mais 16 mais 17 mais 23. E nós vamos dividir pela quantidade de dados que nós somamos. Nós somamos 5 dados, 5 quantidades. Então, nós vamos dividir por 5. Somando aí 15 mais 19, mais 16, mais 17, mais 23, nós temos, então, o valor de 90. Então, isso é igual a 90 dividido por 5. 90 dividido por 5 é igual a 18. Então, a nossa média é igual a 18. E é confirmado na letra D. A média de livros emprestados na semana foi de 18 livros. Então, a alternativa certa é a alternativa D de dado. Tudo bem? Então, terminamos a nossa 14ª questão. Continuando, então, na nossa lista, com a nossa próxima questão. Questão número 15.
A Batnave, ao decolar da Batcaverna, percorre uma trajetória retilínea, formando um ângulo constante de 30 graus com o solo. Depois de percorrer 5.000 metros nesta trajetória, qual a altura atingida pela aeronave do Batman em metros? É uma questão que nós vamos resolver por meio da trigonometria. Nós vamos revisar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, olha só. Deixa eu trazer aqui para vocês como que nós vamos resolver então essa nossa questão. Vamos pensar comigo. Uma Batnave, então ela decolou, né, numa trajetória retilínea, formando um ângulo de 30 graus. Então a gente pensar aqui está o solo, certo? Ela partiu daqui e foi subindo, formando um ângulo de 30 graus. E aí o que acontece? Fala-se então que ela percorreu 5.000 metros. Então aqui, ó, 5.000 metros é o quanto ela já percorreu. Quer saber o quê? Quer saber a altura atingida pela aeronave em metros, ou seja, esse lado aqui do nosso triângulo, certo? Essa altura que ele quer saber, certo? Relembrando então o nosso triângulo. É um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo reto aqui, 90 graus. E o que nós temos nesse triângulo para a gente poder trabalhar? Olha só, nós temos de frente o nosso ângulo de 90 graus, o maior lado do nosso triângulo retângulo, que é a hipotenusa, que nós vamos chamar de H. A hipotenusa, então, é 5.000. Nós temos também o que aqui? O lado oposto ao ângulo. O ângulo é de 30 graus. O lado oposto a ele é quem nós queremos encontrar, que é a altura, certo? Nós vamos chamar de H. Esse H aí, nós também podemos chamar de X, qualquer incógnita. Vamos chamar de X, só para a gente não confundir com o H da hipotenusa? Pode ser? Olha só então. Opa, paguei até mais que devia aqui. Então aqui a nossa altura, nós vamos chamar de X, certo? Então, esse cateto oposto, ou seja, o lado que está oposto ao nosso ângulo, é quem nós queremos encontrar. Nós vamos chamar de X, essa altura. Qual que é a razão trigonométrica que nós utilizamos cateto oposto e hipotenusa ao mesmo tempo? Isso aí, é o seno. Nós vamos calcular, então, o seno de um ângulo, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Nesse caso aqui, é o seno de quantos graus, gente? É o seno de 30 graus, porque o nosso ângulo lá dentro do nosso triângulo é 30. Então, olha só, seno de 30 graus é igual. O nosso cateto oposto, é só a gente substituir agora. O nosso cateto oposto é x, a nossa hipotenusa é 5.000. Agora, lembrando daquela tabelinha trigonométrica que nós trabalhamos nas nossas aulas, né, de preparação, nós sabemos os valores dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. O seno de 30 graus é igual a meio. Então, vamos substituir aqui. Meio, no lugar do seno de 30 graus, é igual a x sobre 5.000. Agora, nós temos duas razões, né? Em uma igualdade, é só multiplicar cruzado. Começando com a nossa incógnita aqui. 2 vezes x, 2x. 5.000 vezes 1 é 5.000. O 2 está multiplicando x, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 5.000 dividido por 2, a metade de 5.000 é 2.500 metros. Essa é a altura que a nossa Batnave vai atingir. Alternativa certa, alternativa C, 2.500 metros. Viram que é uma questão extremamente fácil, que é só interpretar o enunciado e a gente consegue montar em forma do triângulo retângulo, encontrar a melhor relação trigonométrica a se seguir. Tudo certo? Questão tranquila, né? Podemos ir para a próxima? Nossa última questão agora é a questão de número 16. Deixa eu apagar aqui a nossa tela para a gente ir para a nossa questão 16. Vamos juntos? Ó, Pedro
foi a uma loja comprar um celular cujo valor é de R$ 850 no pagamento com cartão. Como Pedro decidiu realizar o pagamento desse celular em dinheiro, ele recebeu um desconto de 12% nesse valor. Qual foi o preço em reais que Pedro pagou por esse celular? Então, é uma questão bem tranquila que fala sobre descontos, né? Nós fizemos vários vídeos sobre a questão de porcentagem, descontos, né? Em cima de valores valores financeiros. Então, foi bem explorado nas nossas aulas aqui no SEAD também esse conteúdo. Vamos juntos? Nós vamos encontrar o preço que ele pagou por esse celular com o desconto, certo? Então, nós vamos calcular esse desconto aí. É um desconto de 12% sobre esse valor de 850. Vamos juntos? Olha só. Então, vai ser 12% de 850. Lembra que eu falei para vocês nas nossas aulas que nós usamos essa preposição de na matemática referente a uma multiplicação, um produto entre a porcentagem e esse capital, esse valor, o dinheiro que nós estamos falando no nosso enunciado. Vamos juntos, então? O que é 12%? 12 dividido por 100. O D significa uma multiplicação de qual valor? Do valor de 850. Nós podemos aqui, ó, simplificar um pouquinho. Os zeros nós podemos cortar. Vai ficar o quê? 12 vezes 85. E no final a gente vai dividir por 10. Vamos fazer essa continha aqui do lado? 12 vezes 85? Olha só. 85 vezes 12. Começando com o 2, que vai multiplicar todo mundo que está lá em cima. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 8, 16. Com mais 1, 17. Agora, indo para o número que está na dezena, que é o 1. Coloca um 0 para começar. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. Somando tudo isso daqui, eu vou ter 0 mais 0, que é 0. 7 mais 5, que é 12. Sobe 1. 1 mais 8, 9. Com mais 1, 10. Então, nós temos 1020. Esse é o resultado de 12 vezes 85. É a nossa resposta final? Não é, porque nós precisamos ainda dividir por 10. Engraçado que apareceu aqui pra gente um 0 lá no finalzinho do número que está no numerador, e nós temos o 0 do 10 que está no denominador. Podemos simplificar isso daqui, ó. E vai ficar o quê, então? 102 dividido por 1 é 102. Essa é a nossa resposta final? Não é. Esse é o valor do desconto que ele vai receber. Agora, nós vamos descobrir o quanto que ele pagou com esse desconto. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular agora o valor inicial menos o desconto. Vamos juntos. 850 menos o desconto de R$ 102. Bora lá. Começando na unidade. 0 menos 2. Não dá, né? Porque não dá para tirar 2 de 0. Pegamos emprestado 5, que está aqui do lado, fica 4. E vem 1 para cá. 10 menos 2, 8. 4 menos 0, 4. 8 menos 1, 7. Ou seja, o valor pago por Pedro, quando ele foi comprar esse celular, ele ganhou um desconto de 12% no valor inicial, é de R$ 748. Alternativa A. Certo? Então, com isso, nós concluímos a nossa lista. Vou voltar aqui na tela para eu despedir de vocês, né? Nós tivemos aí 4 vídeos, né? A nossa organização, da nossa preparação para o SAEB em 4 vídeos. E aqui a gente encerra com a questão de número 16. Essa lista vai ser enviada, né, para as escolas, para vocês trabalharem essa lista. E, consequentemente, também em formato de formulário do Google Forms, caso, né, a escola decida em trabalhar dessa outra forma. Mas eu espero que essas 16 questões que nós trabalhamos juntos aqui possam ser muito úteis para essa preparação de vocês para essas provas que estão chegando. Combinado? Então, muito obrigado pela participação de vocês.
Curtam aí o vídeo, compartilha com outros colegas para que todos possam ter acesso a esse nosso material. Combinado? Então por hoje é só e até mais!